Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando ao terceiro dia, para dar continuidade ao terceiro dia da campanha. Uma campanha de suma importância para a sua proximidade com Deus, com o reino de Deus e continuar a caminhada com o objetivo ao reino, Esse é o nosso objetivo de estar próximo, junto, no exército do Senhor que se localiza acima do céu. O arrependimento é uma das ações principais que todos devemos ter a fim de conhecer Cristo como nosso Salvador pessoal. O arrependimento é a nossa ação e o perdão é a reação de Deus para conosco pelo seu amor perfeito por nós. Durante a campanha de 5 dias, sendo este o terceiro dia, você irá participar junto conosco de uma breve leitura do capítulo em referência e o devocacional planejado para ajudá-lo a entender melhor a importância do arrependimento na nossa caminhada com Cristo. E hoje, neste terceiro dia da campanha, iremos entender o arrependimento. O arrependimento resulta em perdão. Nos arrependemos e Deus nos perdoa. Arrependimento e perdão não são conceitos difíceis. O arrependimento é a nossa ação e o perdão é a reação de Deus para conosco por seu perfeito amor por nós. Enquanto o processo é simples, o poder do perdão de Deus é insondável. O perdão de Deus elimina toda a escuridão em nossa vida e nos traz para a luz. Não importa que pecado tenhamos cometido, aleluia, glórias a Deus. O perdão de Deus cobre todos os pecados, incluindo os seus. Como o poder redentor do perdão de Deus tem mudado e impactado a sua vida? Esta é a pergunta que eu tenho para ti. Como o poder redentor do perdão de Deus tem mudado e impactado a sua vida? Iremos meditar no livro 1 de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. E a palavra diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fé que vence o mundo. Iremos compreender cada versículo que já foi lido neste terceiro dia da campanha Atos de Arrependimento. O amor de Deus e os irmãos se converte, portanto, em uma questão de fé e de crença, pois amar a Deus e os irmãos consiste em uma ação diária específica que reflete a fé no que cremos. Possivelmente, este seja um dos principais enunciados que temos para definir a missão da igreja no mundo. O amor missionário a Deus é obedecer-lhe e cumprir os seus mandamentos. Amar é também vencer o mundo e as suas tentações com a força da palavra de Deus, glórias a Deus, aleluia. Levando aos seres humanos o evangelho de Cristo, amar e crer, fundamentos para a missão da igreja,
para a sua missão na sua casa, para a sua missão no trabalho, na comunidade, para a sua vida. Amar e crer. Agora, iremos compreender os versículos citados, os versículos narrados, para que a palavra penetre no seu coração e que a luz de Deus seja o nosso alvo, seja o nosso alimento, seja a nossa salvação. Com base na experiência dos apóstolos com Cristo, João estabelece um princípio teológico para a vida e a missão cristã. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Partindo deste enunciado, encontramos algumas explicações para a vida e para a missão dos cristãos que são introduzidos pela expressão se dissermos. A primeira implicação estabelece a impossibilidade de se ter comunhão com Deus, que é a luz, se vivermos em trevas e mantivermos compromisso com o pecado. Viver na luz de Deus nos leva a tomar decisões compatíveis com a sua palavra. Neste sentido, a ação missionária da igreja, a sua ação missionária, a sua evangelização deve ser exercida continuamente sob a luz de Deus e a sua palavra, em compromisso com a sua verdade, para que o mundo veja a sua graça salvadora por intermédio de nossa vida. No versículo 8, outra implicação do anunciado teológico é a realidade do pecado na vida humana. Embora o mundo atual negue o pecado, com um estado de vida diante de Deus, viver e anunciar a fé cristã se baseia no fato do Espírito Santo, aleluia, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Reconhecer nossa natureza pecaminosa e as suas desastrosas consequências é um passo inicial para receber o perdão, pois significa que reconhecemos o nosso fracasso diante de Deus e nossa necessidade dele. No trabalho de evangelização, no trabalho que nós temos para levar a palavra, para evangelizar dentro das nossas casas, dos nossos lares, do trabalho, na comunidade, não podemos deixar nunca de anunciar a realidade nefasta do pecado na vida humana e como nos distanciou de Deus, bem como a realidade da salvação proporcionada e oferecida por Cristo. No versículo 9, uma nova implicação do anunciado apostólico, Deus é luz e nele não há treva, para a nossa vida e a nossa missão é o perdão de Deus. Seu perdão está fundamentado em sua própria pessoa, sendo ele luz, fiel e justo, que mantém sua promessa redentora em Cristo. Nesse sentido, o perdão é parte fundamental do próprio ser de Deus. Por isso, podemos reconhecer como verdadeira a palavra de Deus que afirma que somos pecadores e, consequentemente, podemos confessar o nosso pecado a Deus, confiantes em seu perdão. Na mensagem missionária da igreja, além de anunciar o estado de vida pecaminosa em que todos os seres humanos se encontram, anunciamos também que Deus, por sua natureza e obra, é o único que pode nos conceder o perdão e a salvação. A igreja, portanto, é uma igreja que se preocupa em levar aos demais a mensagem do perdão divino. A igreja aqui não é o sentido físico da igreja no qual você congrega ou você participa, mas a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, portanto, nós somos o agente fundamental para a mudança. E encerro esta reflexão no versículo 10, a última implicação que nos mostra João diante do anunciado Deus é luz e nele não há treva nenhuma, é que, ao afirmar que não há nenhum pecado em nós, consideramos Deus mentiroso e sua palavra, sem nenhum significado para a nossa vida. Diante disso, não é possível viver a espiritualidade cristã.
de forma verdadeira e sadia, crendo que o que dizemos, pensamos e fazemos está livre de todo o pecado. Somente em Deus não há pecado. Nós sim somos pecadores e carecemos de Deus. Realizar a obra de Deus, pensando que somos infalíveis, que não pecamos e que não cometemos erros, é um sinal claro do nosso distanciamento da palavra. É um sinal claro do nosso distanciamento da palavra de Deus. A igreja, nós, deve se arrepender ao longo de sua caminhada, de seus contínuos erros e dos seus pecados cometidos, muitas vezes em nome de Deus e da missão. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Pai, por hoje compreendermos cada vez mais a Sua palavra, o Seu amor, a Sua bondade, as Suas misericórdias, diante de todas as falhas cometidas, diante de todos os erros, ainda há a grande expectativa do perdão. Somente o Senhor é digno e capaz de nos perdoar. Mesmo confiante diante das batalhas que estamos enfrentando no dia a dia, através do seu amor, da sua luz, não nas trevas, a vitória é garantida, meu Pai. Eu peço hoje, no dia de hoje, que o Senhor perdoe cada um pecador, que ele tenha a concepção, ele tenha entendimento de que ele é falho, que ele é pecador, e que no dia de hoje ele dobre os joelhos no chão, que ele se prostre no chão e de fato peça o perdão, peça as misericórdias do Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.